Glória a Deus. Ora, Pai Santo. Senhor. Amém. Concorde, fique sobre os seus pés, por favor. Vamos ler a palavra. Fique sobre os seus pés, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. A nossa meditação. Glória a Jesus. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, para a nossa meditação. Glória a Jesus. Eu diga amém. Amém. Diz assim no verso 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem muito valoroso, porém leproso. Verso 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço, da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, Oxalá, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor. Dizendo, assim que assim falou naquela terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei na mão meu servo para que restaure a sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse, sou eu Deus, para matar e para unificar, para que este envie a mim, para eu restaurar o homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara seus vestidos, mandou dizer ao rei, por que rasgaste seus vestidos? Deixa ouvir a mim e saberá que é profeta de Israel. E verso 14, que é o tema da campanha. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Amém? Vamos orar ao Senhor por um minuto. Põe a mão sobre o seu coração em mim. Glória a Jesus. Pai, muito obrigado por ter nos trazido até a tua casa, para ouvirmos tua palavra, para contemplarmos a beleza da tua santidade. Pai, perdoe os nossos pecados, conscientes e inconscientes, pensamentos, atitudes e palavras. Grande Deus, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Fala tudo que o Senhor quiser falar. Pai querido, que o pregador desapareça, para que o Senhor, o tesouro verdadeiro, apareça e fale conforme tu quiseres. Porquanto o povo é teu, a casa é tua, a palavra é tua. Glória ao Pai Santo. É teu, Senhor. Pai, nada somos, ó Pai, tu és o único grande, o único soberano, Senhor. Fala conosco conforme aprouver a ti, ó Pai. Espírito Santo, tu és o Todo-Poderoso, Santo Espírito de Deus. Fala, Jesus, conforme a tua palavra. Fala para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quem pode tomar o seu assento, batendo palmas em glória a Deus. Irmãos, o segundo livro dos Reis, ele vai continuar a história, aliás, vai continuar relatando um certo tempo em que reis assumiam o trono de Israel, em que reis se empossavam, tomavam posse do trono, e alguns reis, infelizmente, não eram os mais sábios, e assim não faziam a vontade de Deus. Por mais que ocupassem o cargo de liderança, não estavam inclinados à voz de Deus, e assim tomavam mais decisões.
Vemos isso, por exemplo, no caso de Jeroboão. Quando essa versão de Israel mais, que é de 10 tribos, que é que nós vemos aqui agora, nasceu por conta de um pecado de Salomão. Salomão se desviou de Deus. O que aconteceu? Deus escolheu Jeroboão. E como se deu a escolha? Um certo profeta, por nome Aías, chegou para Jeroboão, debaixo da direção de Deus, e falou: olha, espera aí, o homem rasgou a sua túnica, meio que uma capa que ele usava, em 12 pedaços. 12 deixou na sua mão e 10 na mão de Jeroboão. E por que isso? Deus estava dizendo para aquele moço que a partir daquele dia, 10 das 12 tribos de Israel estavam em sua mão. A palavra se concretizou, mas o rei não vigiou. Ficou com medo, porque a cidade de Jerusalém ficava nas 2 tribos que ficaram a descendência de Davi. E aí ele temeu, pensando que o povo me dará o golpe. Mas ele se esqueceu de que o colocou naquela posição foi o Eterno. E aí, por conta disso, ele levantou imagens de cultura para que o povo adorasse e fosse apartando de Deus. Porém, Deus bondoso como é, levantava os seus profetas para avisar, para repreender, para exaltar. E assim foi por um tempo. Chegou um certo profeta chamado Elias. Tempo depois chegou como? Todo mundo conhece o profeta Elias, que orou e Deus fez fogo descer do céu. Deus usou poderosamente, porém chegou um tempo em que a própria Deus escolheu alguém que ficaria no lugar de Elias. E esse moço era Eliseu. Eliseu acompanhou o profeta, seguiu o profeta, viu Deus operar no meio do profeta. O profeta dizia: olha, eu tenho que ir para lá, então eu vou contigo. Não, Eliseu não, mas assim, eu vou. E o homem foi crescendo no conhecimento de Deus, vendo a grandeza de Deus, vendo o poder de Deus. Chegou um tempo em que Deus arrebatou Elias. E repito, arrebatou. Elias não provou a morte. Elias foi arrebatado. Aprova o Senhor não tomá-lo dessa forma desta terra. E em dado momento, o que acontecera? Estavam Elias e Eliseu reunidos. Elias perguntou: rapaz, tem uma coisa a pedir? Ele falou: tenho sim. O cara falou: sou dobrada com Deus do bagulho. Rapaz, negócio difícil de pedir. Ele responde. E aí? A resposta veio do céu. Elias começa a responder: se você vê minha túnica, aliás, se você me ver sendo arrebatado, você vai receber o que pede. E assim aconteceu. Elias começou a ser arrebatado por um redemoinho de fogo. E uma carruagem de fogo apareceu e separou Elias e Eliseu. Elias jogou a capa. A capa veio para Eliseu. E assim a unção de Deus envolveu aquele jovem. E Deus começou a usá-lo poderosamente, de maneira extraordinária. Tanto que no fim da sua vida, já tendo partido, até os ossos de Eliseu, Deus uma vez usou para ressuscitar alguém para a glória do seu nome. Bom, mas adentrando enfim no capítulo 5, nos deparamos com uma cena interessante. Um homem, não um homem qualquer, um oficial do exército sírio, muito respeitado, muito honrado, imagino eu, pelos nobres da sua época, por todos por onde passava. Esse homem era muito respeitado, mas tinha um problema: ele era leproso. Ele tinha uma doença física, uma doença que vai acabando com o corpo humano até num ponto irreversível. E aí, esse homem não tinha uma esperança para a cura da sua doença. Porém, Deus, na sua soberania, sabe o que faz. Porque em dado momento, o exército sírio prendeu uma moça israelita, uma jovenzinha, que ia servir a mulher de Naamã. Naamã é leproso, mas foi levado para ele uma moça israelita. E essa moça israelita é uma figura muito cativante. Por quê? Se você reparar no texto, ela foi levada da sua casa, levada da casa dos pais. Mas, quando vê Naamã, ela não sente mágoa dele. Quando ela vê Naamã, ela não fica enfurecida com a pessoa dele. Ela não olha para ele e sente raiva de imediato. Não! O que ela faz? Poxa, minha senhora, eu vou te falar. Se ele estivesse em Israel, tem lá um profeta de Deus, e esse homem ia ser curado. Não estou entendendo. Essa moça estava lá naquela casa, a moça passou por uma situação que ela foi tomada da casa dos pais. Ela poderia ter mágoa de todo mundo ali, ódio de todo mundo ali. Mas não, ela teve olhar de misericórdia. E aqui
aqui fica uma lição para mim e para você. Por quê? Deus é o que comanda todo o universo e nesse negócio inclui nossas vidas também. Ou seja, é Ele quem nos tira de lugares, é Ele quem nos coloca em lugares, e tudo isso para cumprir os seus propósitos, e tudo isso para que a sua vontade seja cumprida. Mas irmão, eu não gostei do meu avô, não importa. Deus sabe o que está fazendo. Mas irmão, o processo que eu estou errado. Deus sabe o que está fazendo. Ele ainda te usará no decorrer desse processo para abençoar a vida de alguém. A moça está lá, tá? Mas e aí? Aprove a Deus que ela entrasse naquela casa, visse Naamã e desse uma boa notícia. Por quê? Senhoras e senhores, o povo sírio não era um povo que conhecia o Deus de Israel. Então, como ele poderia saber do Deus de Israel que cura, do Deus de Israel que liberta? Pois é, não teria como. Então, aprove a Deus, eu vou levar uma criança cujo coração não se enche de mágoa e vou usar para mostrar a ele quem é Deus. Aleluia. Deus quer nos usar e de maneiras que nós não imaginamos. Às vezes é até para abençoar quem nos fez mal. Às vezes é para compartilharmos a salvação com quem uma vez falou mal de nós, nos ofendeu, arquitetou mal. Mas vem Jesus e fala: eu vou te usar para salvar essa vida. E aí, qual a lição que fica para nós com essa criança? Não deixemos o nosso coração se corromper diante das circunstâncias. Não deixemos o nosso coração ser tomado pela raiva, pela angústia, pela dor. Não deixemos o nosso coração, que é enganoso, se iludir com as emoções imediatas, seja ela raiva, seja ela angústia, seja tristeza. Por quê? Quando isso acontece, nós começamos a perder o foco da presença de Deus. Essa menina estava lá, ela estava fora da casa dos pais, mas ainda assim, ela teve um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia. Ainda assim, ela não deixou de propagar a grandeza de Deus. Isso vale para nós, porque Jesus não veio só para nós, Jesus veio para todo mundo, inclusive para aqueles que arquitetam muitas vezes contra nossas vidas. Aqueles seres humanos que não conhecem Jesus e querem criticar a sua fé, também vem para eles. E Deus, sim, por sua bondade e graça, pode nos usar. Às vezes não vou falar, mas no testemunho, na oração, para ganhar aquelas vidas. Deus usou aquela menina, isso é incontestável. Aquela menina podia muito bem olhar para ele e dizer: esse homem doido morra. Ela quer saber? Não, ela compartilhou da boa nova. E o que aconteceu? A mulher ouviu, guardou no coração e foi compartilhar com seu esposo. Naamã, há um jeito para tudo. Que jeito é? A menina que veio para trabalhar para nós, sei, falou que tem um profeta lá, que se estivesse lá, ia ser curado. E o rei da Síria soube. Ele mandou uma carta para que permitisse a entrada de Naamã em Israel. O rei se enfureceu. Por quê? Ele pensou: está pensando que eu sou o quê? Eu vou me chegar aqui e ser curado. Eu não sou Deus, está pensando que eu sou o quê? Porém, o profeta veio. Aí o profeta, ligado em Deus, falou. Aliás, o profeta soube, ligado em Deus, disse: deixa ele vir. Deixa vir, porque você vai ver o que Deus vai fazer. Você vê que Deus tem profeta em Israel. Você vai ver. E o homem foi. Mas perceba o que está acontecendo. Tudo isso por conta dessa menina não ter deixado a mágoa no coração e ter compartilhado a boa nova. Irmãos, uma pequena ação que ela teve está desencadeando o milagre acontecer. Aleluia. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Que sangrou por 12 anos e que encarou a multidão e falou, e
só tocasse nas roupas de Jesus seria curada? Pois é, por que ela fez isso? O texto fala, ela ouviu falar de Jesus. Ela não chegou a ouvir Jesus curar alguma vez, ela ouviu falar, e só de ouvir falar foi suficiente para quê? Eu vou até esse homem, e só tocando na orla dos seus vestidos, eu ser curado. Foi ouvindo falar. A simples atitude de compartilharmos Jesus pode desencadear grandes operações de Deus para a glória do seu nome. Só precisamos estar disponíveis para a operação divina, disponíveis para que Deus venha nos usar conforme sua boa e gloriosa vontade. Porque ainda não conta que é a disposição. Não é tempo, é disposição. Porque Deus pode usar onde quiser e como quiser. Deus pode usar você na sua atitude, no seu comportamento, no seu falar, te dando uma palavra para ele. Deus pode usar de qualquer forma. Mas primeiro, precisamos estar disponíveis, entregues a Ele por inteiro. Porque aquela menina estava na Síria, mas ela ainda tinha o coração inclinado a Deus. A situação mudou o seu coração. O coração dela ainda estava inclinado à pessoa do Todo-Poderoso. E aí, o que aconteceu? O profeta falou, deixa ele vir. Ele foi. E aqui entra a parte que todo mundo gosta. Por quê? Primeiro, a menina, ela foi lá e foi canal de Deus para a vida de Naamã. E agora? Naamã chegou ao profeta. E o que aconteceu? Naamã pensou, o profeta vai me receber com Maria. O profeta vai me atender com urgência. O profeta nem apareceu na porta. Mandou o discípulo dele. Por quê? Naamã, ele era acostumado muito provavelmente a ser recebido com muitas honrarias, por ser militar, por ser oficial do exército de grande estima. Então ele tinha muito provavelmente o coração envaidecido. E Deus então, antes de curar a lepra de Naamã, resolve tratar o caráter de Naamã. Porque antes de Deus nos conceder bênção, milagres, Ele primeiro tratará em nós. Em nós. João 5. João 5. O homem está lá. O homem está lá. Esperando durante 38 anos para ser curado, porque já é curado. Nunca tinha vez. Chegou Jesus e falou, você quer ser curado? Quero, Senhor. Tá bom. Jesus falou, toma a tua cama, levanta e anda. E foi. Mas ele alertou, não peque de novo, para que não suceda coisa pior. Isso quer dizer, primeiro esse homem passou por um processo de arrependimento. Aí Jesus, conhecendo o coração, ei, está na hora de levantar, está curado. Primeiro Deus trata em nós, para depois vir a nos curar. A própria mulher do fluxo de sangue é um outro exemplo. Ela viveu durante 12 anos investindo na medicina, até que Jesus, por meio da fala que foi dada àquela mulher, injetou a fé no coração dela. E ela foi até Jesus e desafiou os obstáculos. Glória. Irmãos, e voltando para a menina mais uma vez, perceba que essa pequena atitude dela, pela graça de Deus, estava desencadeando não só um milagre externo, físico, mas um milagre interno, que era a transformação do coração. Percebam que essa pequena atitude dela, Deus usou para desencadear uma operação que começou e terminou aqui. Deus usa os seus como quer, quando quer, do jeito que quer. E cabe a nós somente dizer amém, Senhor, e seguir. Jesus falou uma coisa interessante. Se alguém for meu servo, meu discípulo, meu servo, onde eu estiver, ele também estará. João 12:26, se eu não me engano. Só vou ler o texto, para não ficar apenas em minhas palavras. João 12, verso 26.
Diz assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Deus sempre nos conduzirá para onde Ele quer operar, seja em nós ou através de nós. Mas precisamos servir. Essa moça, independente da situação pela qual passava, ela decidiu por seguir a Deus. Ela não deixou o coração ser tomado pela luz. E é importante frisarmos nesse detalhe, sabe por quê? Porque muitas vezes passamos por uma série de circunstâncias e querem dominar o nosso coração, sejam aquelas que provocam ansiedade, angústia, até talvez depressão. Se nós não ficarmos com o nosso coração firmes na pessoa de Cristo, podemos cair e acabar saindo do propósito de Deus. José é uma figura interessante. Por quê? Perceba um pouco sobre José. Era um garoto que foi criado na casa do pai. É o 11º filho de Jacó. O texto fala que ele o amava, talvez de uma forma um pouco diferente, porque ele era o filho de sua velhice. De fato, era mesmo. E também acreditou o fato de que José tinha algumas coisas com as quais Jacó se identificava. Mas isso é uma história para outro dia. Fato é, um menino era obediente. Um menino era amado pelo pai. E os irmãos se invejavam. E para melhorar, Deus resolveu falar com José. Só que a forma com a qual Deus resolveu falar com José foi um pouco diferente. Por quê? José começou a sonhar. E Deus fala com sonhos. E os sonhos de José não eram desejos do seu coração, eram revelação de Deus. E aí, está lá José, teve o primeiro sonho. O que ele fez? Contou para os irmãos. Irmãos, eu tive um sonho. Qual foi? Eu vi aqui, os molhos de vocês, que eram de plantações, se prostravam no meu tal. Os irmãos ficaram enfurecidos. Depois, ele teve um outro sonho. E nessa ele colocou na presença do pai dele. E qual foi o sonho? O seguinte: o sol e a lua, e 11 ou 10 estrelas, se prostravam perante ele. No caso, no sonho, era uma estrela que era José. Até o pai dele ficou inquieto, mas guardou o sonho consigo. Por quê? Jacó sabia que Deus falava com o sonho, porque foi assim que Deus se revelou a ele. O menino foi vendido para o Egito como escravo. Sim. Chegou a ser comprado por Potifar como servo. E Deus destacou na casa do homem. Tanto que ele deu tanta confiança que o homem falou: a minha casa está na tua mão, pode administrar. Ele era o segundo na casa que mandava, administrava tudo. A mulher tentou se deitar com ele. Ele recusou. Não vou pegar a conta dele enquanto chamaria ele. E aí? Foi jogado na prisão. Pergunta: em algum momento ele não cometeu nenhum crime, não cometeu nenhuma fraude, nada. Mas foi passando por circunstâncias. E perceba que interessante. Por quê? Deus permitiu que ele fosse ao Egito, permitiu que ele passasse em Potifar, onde ele podia administrar a casa, que não era dele, ele administrou com zelo. Veja o que Deus estava fazendo com José. Depois, permitiu que ele fosse caluniado, mas ele não murmurou, não questionou a Deus. Foi jogado na prisão, e aí? Tentaram matar o carcereiro, ele virou homem, e aí? O homem confortante José que deixou de administrar a prisão. Terceiro dele, um preso, administrando a prisão. E tem mais? Tem. Tinham 2 presos lá além dele. Quais eram? O copeiro e o padeiro. Os dois tiveram sonhos muito diferenciados.
que era um. Primeiro sonho da visão dele: 7 vacas magras consumiam 7 vacas gordas. Enquanto no segundo, 7 espigas sequíssimas consumiam 7 espigas belas de milho. E aí? Ninguém interpretava. Não havia astrólogo, não havia ninguém no Egito que conseguisse. Aí Deus então visitou a mente do cordeiro. E o homem se lembrou: ei, oi, Deus, pode ajudar. Então me fale quem é. Ele está preso. Ah, que maravilha. Então traga o preso aqui. Trouxeram José, que foi preso injustamente. E aí vem o ponto em questão. Quando José chegou lá, Faraó perguntou: você é o que interpreta sonhos? E ele: não, quem interpreta é Deus. Ah, eu acredito que Deus deu aquele selo de aprovação, está aprovado. E aí Deus deu a interpretação dos sonhos de Faraó, que na verdade era um só. Mas percebam que José vinha passando. E não por ter feito nada contra Deus, mas Deus o permitiu passar. E nesse processo, Deus o usou para abençoar vidas. E não só vidas, como o Egito inteiro. E não só o Egito inteiro, como a sua própria família. Por quê? O sonho de Faraó significava, a grosso modo, 7 anos de grande abundância, muita comida, e 7 anos de fome intensa. E aí, olha a sugestão que Deus dá a José para passar a Faraó: separa alguém sábio, para poder, nos 7 anos de bonança, estocar comida, organizar as coisas, para no período da fome ninguém se preocupar. Faraó olhou: pois então é tu. E ele virou, e aconteceu justamente isso. Vieram 7 anos de grande bonança, grande fartura. José conseguiu estocar alimento. Chegou nos 7 anos de fome. Qual nação, qual país tinha comida para poder revender a outros que ele precisava? O Egito. E um desses que precisavam comprar comida eram os seus irmãos que estavam passando fome na terra de Canaã. Então perceba que pelo fato de José, assim como essa moça, não ter deixado a circunstância, não ter se deixado abater pela situação, mas ter ficado firme em Deus, Deus o honrou. Perceba que mais interessante ainda é que no fim de tudo o próprio José testemunha: irmãos, Deus me trouxe para este lugar para nos abençoar. Deus me trouxe, ele não reclamou, ele já foi claro: o Senhor me fez entender, ele me trouxe até aqui para nos abençoar. Mas ele passou o que passou, mas ele entendeu que todo o tempo a mão de Deus o conduzia para estar onde ele devia estar. Com aquela menina não foi diferente. A mão de Deus a conduziu para aquele momento, para usar a atitude dela, para glorificar o seu nome. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, uma pequena atitude Deus pode usar para abençoar várias e várias vidas. Simplesmente o fato de agarrarmos a palavra de Deus e ficarmos dispostos a servirmos a Cristo por todo o tempo, Deus pode nos usar para abençoar vidas de maneira que nem imaginamos, porque quem faz a obra é todo-poderoso, é Deus. Quer uma prova? Estava Naamã chegou o profeta não recebeu, mandou discípulo, e mandou ao discípulo com a direção de Deus. E para a direção de Deus para Naamã: desce. O Rio Jordão, por 7 vezes, mergulha lá. Aí vai para lá. O homem quis? Não. Por que ele não quis? Pelo simples fato do Rio Jordão ter muita lama. Ele pensou: eu não mergulho nisso nada. Eu sou tratado com Maria, eu sou tratado de uma melhor forma no meu país, para que aqui seja traduzido. Não vou. Perceba que aquela pequena atitude que ela teve, aquele olhar de misericórdia, de compaixão que ela teve pela graça de Deus, que se não é pela graça, ela não teria isso, pela graça de Deus. Perceba o que esse simples comportamento estava gerando. O profeta saiu da sua nação, chegou na terra de Israel, e Deus agora vai tratar o homem. Mas antes de tratar o homem, ele vai tratar o coração do homem. Ou melhor, tratará os dois de igual forma, com o mesmo tempo praticamente. Perceba, o homem se enfureceu e falou: eu não vou! Foi embora com o seu servo. No caminho, o servo dele, usado por Deus, vai dizer: meu senhor, oi, não respeito que o senhor merece, claro.
Se o profeta falasse sobre ir para um lugar, sobre ele, sim. Então o que custa aqui do Jordão? São só alguns mergulhos. Se são só alguns mergulhos, só isso, vai lá. Ele foi. Primeiro mergulho. Deus já está dando caráter de Naamã. Nada acontecia, mas ele mergulhou. Segundo mergulho. A pele continuava leprosa, mas ele mergulhou. Terceiro mergulho. A pele mudou, mas ele mergulhou. Quarto mergulho. A pele continuava a mesma coisa, sujo de novo para por cima, mas ele mergulhou. Quinto mergulho. A pele continuava a mesma coisa, mas ele mergulhou. Sexto mergulho. A pele igual, mas ele mergulhou. Sétimo e último mergulho. Ele foi, levantou, e o texto vai dizer que a pele dele ficou purificada, como a de um menino, tão limpa que estava. Perceba, Deus tratou o caráter de Naamã, e assim que a humildade foi gerada em seu coração, Deus o curou da lepra, para a glória do seu nome. Meu irmão e minha irmã, simplesmente fiquemos debaixo da direção de Deus, porque nós não sabemos nada, Ele sabe tudo, nós não temos controle de nada, Ele tem controle de todo o universo em suas mãos, de ninguém tira esse controle da mão dele, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e também é o fim, Ele é o mesmo hoje, hoje será eternamente, Ele é Deus. Perceba, este homem que chegou lá irritado, chegou lá, que não chegou na casa do profeta, não aceitando o fato dele não ter o recebido com raria, foi quebrantado a cada mergulho. Oh meu Deus, irmão, só uma dica. Às vezes pedimos milagres, pedimos bênçãos a Deus, mas primeiro Deus tratará em nós para conceder um milagre que queremos. Primeiro Deus trabalhará em nosso interior, mostrando que o grande é Ele e quão dependente nós somos dele. E aí sim, Ele vai conceder um milagre para a glória do seu nome. Aleluia. E a menina? O que houve com a menina? O que aconteceu com a menina? E a guria foi devolvida para os pais. Oh glória! Deus permitiu que ela fosse tirada para usar a vida dela. E depois do propósito cumprido, volta para casa. Volta para casa que o propósito foi cumprido. Irmãos, o nascido do Espírito Santo do Senhor não tem vontade própria. Ele é conduzido pelo próprio Santo Espírito de Deus. Ele vai conduzi-lo para onde Ele quer, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. E nós somos somente os servos que ouvem e obedecem. E Deus cumprirá o seu propósito. O que nós devemos fazer é simplesmente crer, confiar e não questionar. Por mais que não entendamos o cenário, crer, confiar e não questionar, glória. E aí, o exemplo Jó. Jó, em dado momento, começou a fazer certas perguntas. E, na verdade, isso mesmo. No capítulo 1 e no capítulo 2, você vai ver Deus falando, mas sobre Jó, mas não com Jó. Depois, no capítulo 2 e 20, você não vai mais Deus falando. E, na verdade, usou um amigo chamado Gil. Mas o interessante foi que no seguinte, Deus então resolveu se revelar a Jó. Isso ocorre a partir do capítulo 37. E Deus se revela fazendo uma série de perguntas. E começa a conversa assim: ei, se vista como um varão, porque eu vou te perguntar e tu vai responder. E assim foi. E Deus começou a perguntar: Jó, quando você estava quando isso aconteceu? Quando você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu estabeleci os firmamentos? Aí Deus dizia para Jó: onde você estava na criação? Para questionar. Pois é, Jó não sabe porque ele existia. E aí, na criação? Deus continua a perguntar a Jó. E você só vê Jó falar a partir de um momento. Capítulo 42, versículo 2. Ele vai dizer após ouvir Deus falar o seguinte: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados.
Irmãos, creiamos, confiamos e não questionemos, não murmuremos. Sigamos avante, vivendo a vontade de Deus. Amém? Fique em pé, por favor. Isso, Salmo 125, verso 1. Se confiam no Senhor, serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Oremos a Deus, põe a mão sobre o seu coração que puder. Glória! Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.